presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, numa tentativa de fazer caber no orçamento da União de 2026 gastos do governo federal. A principal reivindicação do governo é recuperar os pontos da medida provisória que compensava o IOF. Ela perdeu validade e aí a medida provisória também acabou não sendo votada na Câmara dos Deputados em uma derrota fragorosa ao governo federal. E o Pedro Moreira tem bastidores sobre essa conversa. Pedro, conta pra gente, algo concreto foi fechado? O ministro Fernando Haddad falou de corte de emendas, porque isso está soando como filme de terror no ouvido de deputados e senadores. Oi, Uribe, boa tarde para você, para Tainá, para Clarissa, para Larissa. Olha, de concreto mesmo dessa reunião, não saiu nada, viu? Ou pelo menos, se saiu, se alguma coisa ficou decidida na reunião, quem participou não quis antecipar. Eu estava lá, né, a reunião, esse encontro foi na residência oficial do presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre. Foi pela manhã, né, o ministro Fernando Haddad chegou lá por volta de 8h30 da manhã, acompanhado do número 2 do Ministério da Fazenda, secretário executivo Dario Durigan. Também participou o líder do governo aqui no Congresso Nacional, o senador Randolfo Rodrigues. E lá na saída da residência oficial, o senador conversou com a gente, conversou com jornalistas, e contou das intenções do governo, mas não anunciou nenhuma medida concreta. Ele também disse, né, que a intenção, que o que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou para o senador Davi Alcolumbre é que a intenção do governo é, pelo menos, como um primeiro passo para tentar fechar as contas do governo para o ano que vem, é resgatar os itens que estavam nessa medida provisória, a 1303, que, de acordo com o ministro Fernando Haddad e o líder do governo, era um consenso, não tinha grande embate aqui no Congresso, não tinha muita oposição com relação a certos itens da medida provisória. Aí eu perguntei para o líder, né, quais seriam esses pontos então, e ele disse que seriam pontos que a MP previa de corte de gastos, de, por exemplo, aqueles pontos que reviam a questão de compensação tributária, né, e também algumas questões envolvendo programas sociais. A gente lembra também que nessa MP, por exemplo, estava aquela questão do auxílio pesca, né, do auxílio que é pago aos pescadores no período de defeso. Então seriam esses pontos que, de acordo com o líder do governo, não teriam grande oposição e que representariam cerca de 2/3 da MP, cerca de 15 bilhões de reais. Lembrando que depois das alterações feitas pelo relator, a medida provisória, a estimativa da equipe econômica é que a medida provisória geraria no ano que vem uma arrecadação extra de 17 bilhões de reais. Pois bem, Randolfo Rodrigues disse isso na saída da RO e o ministro Fernando Haddad repetiu mais ou menos as mesmas linhas ao chegar no Ministério da Fazenda, ao falar ali com jornalistas que estavam aguardando ele chegar, disse que a intenção do governo é tentar resgatar por meio de alguma medida aqui no Congresso, que ainda não definiram qual vai ser, resgatar esses pontos que eram consenso na medida provisória. E tanto Randolfo Rodrigues quanto Haddad disseram, Uribe, com relação com relação às emendas parlamentares, eles disseram que o ministro não está fazendo ameaças ao Congresso quando disse que vai ter que contingenciar emendas parlamentares. De acordo com Randolfo Rodrigues, é só uma questão de conta, de matemática. Se faltar dinheiro, vai ter que cortar de algum lugar, o que inclui as emendas parlamentares. A gente separou, inclusive, um trecho da fala do ministro Fernando Haddad hoje pela manhã, em que ele disse que a reunião foi muito proveitosa, né, foi muito boa, e ele contando então dessa questão de tentar resgatar pontos da MP que eram consenso, segundo ele, não haveria muita oposição aqui no Congresso. Vamos acompanhar esse trecho da fala do ministro. Ele deu várias sinalizações e, sobretudo, encaminhamentos, mas isso vai ficar agora para as negociações. Eu não vou antecipar. Ele propôs um encaminhamento e, obviamente, que ele sabe que precisa também de uma cooperação da Câmara para que o Congresso como um todo tome uma decisão. Então, o que nós precisamos é saber qual é a decisão que o Congresso vai tomar, mas garantir a consistência da decisão que envolve várias leis. Entendeu? Não adianta aprovar uma lei numa direção e outra lei em outra direção. As leis têm que todas convergir para o mesmo cenário. E esse cenário tem que ser consistente entre si, as leis entre si, para que nós tenhamos uma execução orçamentária como nós tivemos em 24 e 25. Né?
uma execução orçamentária tranquila, sem surpresa para ninguém, né? Do ponto de vista dos investimentos, do ponto de vista dos direitos, do ponto de vista das emendas, do ponto de vista de tudo. Tem que ter consistência interna isso. Ministro, qual